Hoje é o nosso 26º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Hoje iremos falar sobre a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Queridos, a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista do Brasil declara que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o primeiro princípio da nossa declaração doutrinária. E lá diz que, primeiro, a Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Segundo, sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Terceiro, tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação e edificar os crentes a promover a glória de Deus. Em quarto, seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Quinto, revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Sexto, a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Sétimo, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Oitavo, no caminho de crescimento espiritual, o estudo da Bíblia desempenha um papel fundamental. É por meio desse estudo que somos capacitados a desenvolver uma mente renovada, amadurecer em nossa fé e evitar ser enganados por doutrinas falsas. Queridos, vamos falar sobre esses últimos 3 pontos citados no 8º ponto aqui da nossa declaração de fé. Primeiro, desenvolvendo uma mente renovada. Romanos 12:2 vai nos orientar sobre como nós podemos alcançar essa renovação da mente. O texto do apóstolo Paulo nos encoraja a sermos transformados por essa metanoia, por essa renovação na nossa mente. Ao estudarmos a Bíblia, mergulhamos nos ensinos de Deus e adquirimos conhecimento e entendimento espiritual. O estudo diligente da palavra nos capacita a não nos conformarmos com os padrões desse mundo, mas buscar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Através desse processo, desenvolvemos uma mente renovada, capaz de discernir entre a verdade e as ideias, e somos capacitados, mudando, a experimentar e comprovar a vontade de Deus em nossa vida. Segundo, amadurecimento espiritual através do estudo. Assim como crianças precisam do leite para crescer, nós, como novos crentes, também precisamos do leite espiritual, da palavra de Deus. 1 Pedro 2:2 vai nos orientar a isso. Compara os crentes recém-nascidos a crianças, sabe, que desejam esse leite espiritual puro. No entanto, à medida em que amadurecemos na fé, devemos buscar alimentos sólidos e desenvolver um entendimento mais profundo da palavra de Deus. O estudo constante nos processar e aplicar princípios mais complexos, aprofundar nossa caminhada espiritual e fortalecendo nossa conexão com nosso Deus. E por último, proteção contra o engano e as doutrinas falsas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios. E lá no capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo adverte sobre os ventos de doutrina e a astúcia de pessoas que podem induzir ao erro. No mundo de hoje, há uma infinidade de ensinamentos e opiniões conflitantes. O estudo diligente da Bíblia nos dá um fundamento sólido para filtrar, ou seja, para discernir a verdade. Aprofundar nosso conhecimento nas Escrituras nos capacita a não sermos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, garantindo que permaneçamos firmes na fé e evitemos ser enganados por ideias que não estejam enraizadas na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o estudo da Bíblia é essencial
para o nosso crescimento espiritual. Ao nos dedicarmos a aprender, compreender e aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, somos transformados, amadurecemos na fé e somos protegidos contra o engano. Portanto, é fundamental cultivar uma disciplina de estudo da Bíblia, examinando diariamente as Escrituras e buscando conhecer a Deus de maneira mais profunda. Hoje, os nossos motivos de oração vão estar justamente fundamentados nesses 3 pontos que refletimos nessa manhã. Porque, meu irmão e minha irmã, eu e você, nós precisamos, de fato, desenvolver uma mente renovada, amadurecer espiritualmente através da palavra e nos proteger contra os enganos e as doutrinas falsas que têm se alastrado no nosso meio. Que Deus possa nos motivar, que Deus possa sempre, nos orientar e que como igreja nós possamos amadurecer na fé, no pleno conhecimento de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, nada adianta ficar mudando de igreja em igreja. Nada adianta ficar sendo levado por todo e qualquer vento de doutrina. E muitas vezes, doutrinas humanas, opiniões humanas, em busca de conhecimento humano, em busca de satisfações pessoais. Porque Deus quer abençoar a sua vida, a sua família, no lugar onde Ele lhe plantou. Ali você deve florescer. Ali você deve crescer espiritualmente. Ali você pode germinar e dar frutos para que o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que Jesus Cristo é o Senhor da tua família. Por isso, permaneça, crie raízes para você não ser levado por qualquer vento de doutrina. E você só vai conseguir isso quando você tiver profundidade na palavra de Deus. Nossos motivos de oração: clamemos para desenvolver uma mente renovada, transformada pelo Senhor e a sua palavra. Segundo, clamemos por um amadurecimento espiritual através desse relacionamento diário de leitura, oração e consagração diante do Senhor. Terceiro, clamemos para que Deus nos proteja a nossa vida, proteja a nossa família, proteja a nossa igreja desses enganadores, dessas falsas doutrinas, desses falsos conselhos, para que a igreja de Cristo continue proclamando e realizando a missão para a qual ela foi erguida. Lembre-se quando o próprio Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, sobre ti está edificada a minha igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo Jesus. Por isso, tenhamos profundidade na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.